O mercado de milho apresentou pequenos negócios no oeste do Paraná ao redor de R$ 30 com prazo mais curto. No norte do estado, as ofertas continuam a R$ 31 a saca, mas com os compradores tentando níveis abaixo de R$ 30 a saca, mas sem ofertas no disponível. No porto de Paranaguá, ideias entre 35 e 36 por saca para embarque em dezembro. Assim ficaram as cotações da saca do cereal em algumas praças brasileiras, segundo informações da agência Safras e Mercado. Campinas, R$ 36,50, Porto de Santos, R$ 38, Porto de Paranaguá, R$ 36, Londrina e Maringá, a R$ 31, Rio Verde, em Goiás, a R$ 27 a saca, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a R$ 21, Erechim, Rio Grande do Sul, a R$ 37 a saca. Dando continuidade sobre o aprendizado de como se operar no mercado futuro de milho na BMF, vamos falar com o Emerson. Bom dia! Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia também especial hoje para o senhor Aldair Cerny, produtor, que nos escreveu já aí sobre a repercussão dos temas aí educacionais que a gente tem abordado nos últimos programas e já deu esse reflexo aí pela participação do seu Aldair, que nos escreve da seguinte forma: Caro Emerson e Carlos, primeiramente deixo a satisfação em ouvir o programa que vocês idealizam e com muita capacidade aí transmitem com propriedade e conhecimento de causa sobre os assuntos do mercado do agronegócio. Gostaria de saber como se procede para iniciar as negociações na Bolsa e se preciso pagar todo o valor do contrato, por exemplo, 5 contratos. Então vamos lá, seu Aldair e demais ouvintes, né? Nós colocamos aqui que a participação para o investidor começar a comprar ou vender contrato futuro na Bolsa, o que ele precisa? Então, primeiramente, ele precisa ter um cadastro junto a uma corretora de valores, né? Ou junto a um assessor de investimento, que neste caso a nossa empresa Eu na Bolsa com você, eunabolsa.com.você. Ali você vai ter toda a instrução de como procede a abertura da conta. Essa abertura da conta nada mais é que dados simples cadastrais sem custo adicional, não tem custo nenhum. O cliente vai se tornar cliente da corretora para poder ter acesso lá na Bolsa. Hora que está pronto o cadastro, ele já tem acesso através de um código de cliente, ele vai ter acesso para poder comprar ou vender contrato futuro de milho. Aqui ele pergunta o seguinte, fala: Emerson, eu quero comprar 5 contratos de milho. Então nós vamos fazer a conta da seguinte forma: 5 contratos de milho, a gente sabe que cada contrato é 450 sacos, 450 sacos de 60 quilos. Ele está comprando aqui 2.250 sacos de milho. Só que o que acontece? Ele não vai pagar esses 2.250 sacos de milho. Vamos imaginar que o preço seja aqui, para nós termos aqui como exemplo, o preço de 34. Então, 450, 5 contratos que ele ia pagar, 76.500 no preço de R$ 34. 76.500. Emerson, eu preciso pagar 76.500 reais para ficar comprado? Não, senhor Aldair, o senhor não precisa pagar esse valor. Porém, o que necessita? É justamente dando continuidade nos nossos assuntos anteriores, que hoje a gente vai falar da margem inicial de garantia. Esta margem inicial de garantia é um percentual sobre o valor do contrato, é um percentual que gira em torno de 5 a 7%, dependendo do comportamento do preço do milho em relação à possibilidade de volatilidade. Então hoje está mais ou menos, aí você vai pegar em torno de R$1.000 a R$1.200 aí por contrato, vai deixar depositado como garantia nessa instituição onde você abriu a conta, seu Aldair, e no final, quando o senhor zerar a sua posição, vamos que o senhor aqui, nesse exemplo, queira fazer o valor de 5 contratos, que o senhor, no caso, seja produtor, o senhor vai precisar proteger o preço de 5 contratos. O senhor vai vender o preço, por exemplo, a R$34, porque tem a expectativa
que caia o preço e esse preço venha, por exemplo, para 32 lá no final de janeiro de 2016. Então, quando o senhor vende 5 contratos a 34, o senhor também não vai receber esses R$ 76.500. Por quê? O senhor está vendendo uma quantidade relativa a 2.250 sacos de milho, porém defendendo o preço de uma possível queda de 34 abaixo. Para isso, o senhor vai deixar 5 contratos aí, que o senhor tem em posição em aberta, em torno de R$ 1.200, você vai depositar na corretora, junto à bolsa, o valor de R$ 6.000. Esse valor pode ser depositado em reais, né, ou pode ser também título do governo ou ações que são negociadas em bolsa. E até mesmo um certificado de depósito bancário. A bolsa aceita isso, a corretora aceita esse tipo de garantia. Essa garantia é só simplesmente para poder, como o nome diz, né, garantir a liquidação do sistema. Caso, por exemplo, vamos imaginar que o senhor Aldair venda o milho a 34 e esse milho suba para 35. Ele vai ter que mandar esse R$1 de diferença, ele tem que depositar esse R$1 de diferença. Caso ele não deposite, aí sim se utiliza essa margem inicial de garantia. Caso o preço do milho caia do 34 para o 33, o senhor Aldair vai receber R$1 na conta dele através da corretora, ele recebe esse R$1 e vai ficar com a garantia dele lá separada dos R$ 6.000, que ainda ele está com os 5 contratos vendidos ainda, ele mantém essa posição. Então, a margem inicial de garantia, vamos deixar aqui bem claro para os nossos ouvintes, que ela é chamada, né? Ela é chamada para quem abre a posição. E quem que pode abrir a posição? Aquele que compra e aquele que vende. Toda vida, para um comprar, tem que ter na contrapartida um vender. Então, para que, nesse exemplo aqui do seu Aldair, que vendeu 5 contratos de milho, na contrapartida teve um outro participante que comprou 5 contratos de milho. Cada um deles vai deixar depositada essa margem inicial de garantia, simplesmente para poder manter a posição em aberto. Amanhã, então, eu vou até continuar nesse exemplo do seu Aldair, Carlos, e o senhor Aldair é produtor, Aldair Serner é produtor, aí provavelmente produtor de milho. E amanhã eu vou fazer essa abordagem já, como que dá, depois de aberta a posição, de iniciada a posição, como que se forma os ajustes de preço em relação à oscilação que acontece dentro da bolsa, e cada dia mais o exemplo e o nosso estudo vai avançando para o nível de conhecimento máximo que permita os produtores aí se precaver de oscilações aí contrárias à sua satisfação quando encontrar o preço bom aí. Nosso e-mail para contato é conversadafazenda@gmail.com. Voltamos com notícias do mercado do boi gordo.